Domingo do ano de 2025, foram 52 domingos, 52 quartas-feiras, 104 cultos, oficiais da igreja. Nós tivemos então 104 oportunidades de ouvir a palavra de Deus, de orar. Nos momentos que nós tivemos aqui, todos eles nós cumprimos, seja eu pregando ou qualquer um dos irmãos que estiveram aqui, os pastores auxiliares, os obreiros, nós estivemos, pastores convidados, nós estivemos pregando sobre esta santa palavra. Em nenhum momento nós deixamos ela, fora os cultos especiais, fora o trabalho com a mocidade, fora a escola bíblica, fora a célula. Então foram centenas de oportunidades de nós estarmos na presença de Deus nesse ano de 2025. Isso nos leva a fazer aí uma medição, fazer um termômetro espiritual, se nós crescemos ou diminuímos. Se nós fomos verdadeiramente quem cresceu mais na nossa vida esse ano, fui eu ou foi o Senhor em mim? Isso é uma reflexão pessoal de cada um. Se você melhorou e você sabe disso, espiritualmente, pelo seu crescimento, pelo seu entendimento, pela sua fé, por aquilo que você passou, não estou nem perguntando se você passou por lutas ou dificuldades, eu estou perguntando se você teve um crescimento espiritual, porque quanto mais você cresce espiritualmente, a gente vai entender um pouquinho sobre isso hoje, mais você é firme nos momentos de dificuldade. Então nós tivemos toda essa oportunidade, e nós chegamos hoje ao último domingo de 2025, e todos os anos a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela trabalha com um tema. Antes nós fazíamos temas distintos, A igreja, a quarta igreja, eu criava um tema, e a Igreja Nacional um outro tema. Aí de alguns anos para cá, nada como nos alinharmos, com a nossa direção nacional, e nós temos seguido os temas nacionais. E nós estamos encerrando hoje o tema de 2025, que é que ele cresça. Iniciamos na campanha, a partir de quarta-feira, o novo tema de 2026, avante e sem parar. Mas hoje, como eu fiz isso lá na campanha de 2025, e nós temos feito isso anualmente, eu quero trazer uma mensagem para encerrar, não para encerrar o assunto, mas só para marcar o encerramento do tema. E nós vamos compartilhar uma mensagem muito interessante nesta noite. Obviamente que o versículo-chave é João capítulo 3, versículo 30, que nós vamos olhar por um ângulo bem interessante. João, Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 30, vai dizer assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Palavras de João Batista, eu lembro que me preguei isso lá em janeiro, sobre João Batista, que disse essas palavras. A palavra, quando ele era o profeta, o grande rabino de Jerusalém na época, ele declara, quando as pessoas vão, porque os discípulos, se você ler o texto, você vai ver que os discípulos vão fazer uma fofoca para ele, falam: olha, a igreja do rabino Jesus está crescendo mais do que a nossa. O que eles estão falando, estão dando mais importância para ele do que o que você nos ensinou. E ele fala assim: tudo bem, convém que ele cresça e eu diminua. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou aquele que vem abrir os caminhos para o Messias. Mas eu quero chamar a atenção para esta palavra, que o tema nosso é que ele cresça. E a gente, na canção, a gente diz que ele cresça e eu diminua. Mas olha o que diz o versículo: convém. É conveniente que ele cresça. Não é um propósito, não é algo que possa acontecer, não é um talvez, não é se der, mas a palavra usada é convém. E eu gosto de usar a palavra no dicionário, fui buscar no dicionário a definição de convém, e ela tem duas linhas de definição. A primeira é concordar, aceitar, admitir. Ele cabe na frase: depois de pensar, conveio aceitar o convite. Me convém aceitar o convite. Ou seja, eu pensei bem e eu concordei em aceitar o convite. Eu admiti em aceitar o convite. A outra via da palavra convém, ela aparece como vir a propósito, servir. Na frase, por exemplo, vou ao trabalho porque me convém. Ou seja, porque eu me sirvo
do meu trabalho? Porque eu vejo um propósito em trabalhar. Eu vou fazer isso porque me convém. Então essa palavra que inicia o versículo, convém que ele cresça e que eu diminua, das duas formas, vemos a importância de Jesus crescer em nossa vida. Nós podíamos dizer assim, trocar as palavras e dizer assim, eu concordo, eu aceito, eu admito que ele cresça e eu diminua. É uma concordância pessoal de que ele, Jesus, venha crescer na minha vida e o meu eu, venha diminuir. Ou então, no outro sentido da palavra convém, vejo um propósito, me sirvo de que ele cresça e eu diminuo. Primeiro você admite e depois você vê um propósito. Amados, porque muitas pessoas elas vivem, passam e às vezes até dentro da igreja, dentro da religião e não tem uma transformação de vida. E ficam vivendo uma vida que não se parece com Jesus, porque não entenderam o propósito, não se colocaram à disposição, não viram o propósito de Jesus crescer na vida deles. Para eles, crescer espiritualmente é inadmissível, amados. Eu vejo hoje, nós estamos passando por uma crise nas escolas, principalmente nas escolas que são a nível de Estado, seja municipal, particular. Por que eu vou dizer isso? Não é uma crítica aos professores, às administrações. A Adriana briga comigo, eu fico falando com o copo na mão. Você está no boteco? Sorta o copo. Fica falando, conversando, copo na mão. Assim. Ela falou, ponha o copo lá e fala seu copo. Agora, toda vez que falar copo na mão, você não vai prestar atenção, né? No que eu estou falando. Mas nas escolas, por quê? Os alunos, eles chegam chega assim, quinta, sexta, sétima, oitava série, e não sabem ler, não sabem interpretar um texto. Eles vão na escola para passar de ano. E aí, às vezes, alguns pais chegam lá no conselho e falam assim, ainda bem que meu filho está passando. Outros não, falam assim, como meu filho está na sexta série e não sabe ler? A pergunta é, por que o seu filho vai na escola? Por que você faz um curso? Não é para aprender, não é para crescer? Eu acho que tudo na vida, você entra num trabalho, você quer crescer. Você começa um casamento, quem já foi casadinho de novo, todo mundo foi, né? Casadinho de novo, eu não sei como era o início do seu casamento, mas como eram as tarefas de casa da família. Como que era a comida feita pela esposa. Às vezes algumas já cozinham bem, outras chegam sem saber nada. E começam aquele processo, né? O arroz vaticano, que é só um papa, né? O macarrão que não dá para comer pouco, sabe que é macarrão? Você vai pegar um pouquinho, ele vem grudado, vem no monte assim, você não consegue comer. Aí a carne não é muito boa, não sabe mais ou menos fritar um ovo, aí vai aprimorando. Mas você queria, porque a vida é uma vida de aprendizagem, mas se você não entende que precisa melhorar, que precisa mudar, você vai ficar como alguns cristãos que chegam na igreja, sentam no banco, ficam esperando a papinha, e não mudam, e não crescem, e não são transformados. Porque, amados, eles ficam esperando que Jesus cresça e diminua, mas sem convir isso. Sem entender que isso é um propósito. E eu preciso trabalhar para que ele cresça e eu diminua. O grande problema, amados, está numa questão. Ele crescer e eu diminuir é como estar numa sala apertada. É como ter um cobertor curto. Dormir num colchãozinho de solteiro. Não cabem os dois. O problema é que eu quero que Jesus cresça e eu cresça junto com ele. Nós queremos crescer juntos. Eu não sei se você já dormiu numa cama de casal com um cobertor curto. Ou cobre um. Se aqui quisesse cobrir e puxar, ele vai descobrir o outro. Porque o cobertor não dá para os dois. Eu não sei se você já entrou num lugar onde só cabe uma pessoa. Se um entra, o outro tem que sair. Então, que ele cresça, para que Jesus cresça na minha vida, eu preciso, convém que eu diminua. Se eu não diminuir, Jesus
não cresce. Se eu não sair, ele não entra. Porque não cabe. Porque não divide honra. Essa é a questão. Deus ensina lá no Velho Testamento, ele não divide a honra dele com ninguém. Ou eu diminuo e sirvo, porque convém também, porque me serve, ou eu diminuo e tenho o propósito de diminuir para que ele cresça, ou ele não cresce. Eu não posso governar, dividir o governo da minha vida com Cristo. Ou ele governa, ou eu governo. Não dá para continuar vivendo a minha vida e querendo que Jesus faça parte dela. E isso não é uma escolha, é uma conveniência. Convém, é bom, é um propósito que ele cresça ou diminua. Se eu não estou fazendo isso, se eu não estou vivendo isso, eu estou perdendo. É como você tivesse alguém, um especialista, para tomar conta de uma área da sua vida. E você não deixasse o especialista tomar conta. Você tomasse conta. Se você tivesse alguém que você pudesse usar de todas as qualidades dele para tomar conta de toda a área da tua vida, e você dissesse, não, eu cuido, eu tomo conta. Convém que ele cresça e eu diminuo. Tanto que o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 19, olha o que ele disse. Gálatas 2, 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não sou mais eu quem vivo. Eu morri para a lei. Paulo vivia na lei. Paulo era um fariseu, doutor na lei, ele vivia para aquilo. Só que ele conheceu Cristo e ele precisava deixar Cristo viver na vida dele. Então ele diz assim: então eu não sirvo a Cristo e a lei, eu morri para a lei. Mas essa pergunta é muito séria, e a pergunta é para nós: nós queremos viver para Deus ou para o mundo? E a pergunta é: eu morri para o mundo? Será que nós morrimos para o mundo? Essa é a pergunta. Se eu quero viver para Deus, eu preciso morrer para o mundo. Mas eu preciso queimar minhas carroças, como aquela canção que a gente canta. Eu preciso queimar minhas carroças, porque essas carroças estiverem lá, todas as vezes que uma dificuldade acontecerem aqui, eu volto para as minhas carroças. O profeta Eliseu queimou as carroças, matou os bois, despediu dos pais. Falou: gente, vocês não vão me ver mais, porque eu vou seguir o propósito de Cristo para a minha vida. Se ele não despede dos pais, se ele não mata a carroça, se ele continua com os bois lá, o que ele ia fazer? Ele ia pegar e voltar lá onde está. A primeira dificuldade, quando Elias sumisse, ele falou assim: não tem mais o que fazer, vou voltar lá. Quando tivesse problema, quando caiu o machado, como a pastora Celina pregou lá na ministerial, quando caiu o machado dos seus servos, ele falou assim: agora o machado caiu, vou voltar para a casa do papai. Porque lá eu tenho carroça, porque lá eu tenho carne, porque lá eu tenho meus pais. Não! Ele queimou as carroças, matou os bois e despediu dos pais. Para lá não tem mais volta. O apóstolo Paulo diz assim: eu morri para o mundo. E já não sou eu quem vivo. Cristo vive em mim. Amados, não sou eu, não tenho mais vida. Mas e eu? E meu isso, e meu aquilo? Não tenho mais vida. Cristo vive em mim. Quando alguém vive em você, agora essa é uma pergunta para nós pensarmos. Se você morre e alguém passa a viver em você, você se parece mais com você ou se parece mais com ela?
Se você morresse e alguém assumisse o seu corpo, com quem essa pessoa, as atitudes dessa pessoa seriam? Quem comandaria a sua vida? Você morto ou quem está vivo? Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Salmo 115, a partir do versículo 4, fala assim: prata e ouro são os ídolos deles, obra da mão de homem. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornam-se semelhante a eles os que o fazem e quantos neles confiam. O salmista está dizendo: olha, se você adora uma estátua, a estátua não fala, a estátua não ouve, a estátua não tem decisão, você se torna igual a quem você adora, você torna igual a quem você segue. Irmãos, você é cópia de alguém. Quando você nasceu, você não tinha nenhuma instrução. Nasceu lá nu, né? Sem dentes, sem cabelo, sem instrução, não sabia falar, não sabia andar, não tinha só... Nossa. Acabou. É assim que vai ser. No abrir, alguém esperava esse estouro? Alguém esperava apagar a luz? Você está preparado? Nossa, mas o pastor Pedro agora, olha. Dobrei aqui em cima e dei aquela. Está preparado? Voltar para cá. Se fosse arrebatamento, está preparado? É assim que será, irmão. Se nós formos mais de nós e menos dele, eu não posso te garantir nada. Mas se nós formos mais dele e menos de nós, teremos a certeza que seremos salvos. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, você se parece com alguém. Você aprendeu com alguém. Você segue alguém. Sabe por quê, amados? Porque você é discipulado por alguém. Você imita alguém. Tudo na sua vida, nada é criação sua. Nada do que você faz é 100% original. Você faz, eu brinquei aqui, eu estou que nem o pastor Pedro, mas eu sou discípulo dele. Às vezes eu falo como ele fala, eu prego como ele prega. Eu tomo algumas atitudes que ele tomava. Por quê? Porque é dele que foram 10 anos da minha vida lado a lado. E eu vou entrar um pouquinho nisso aí. Algumas coisas eu posso fazer como faz a pastora Celina, outras posso fazer como faz o pastor Toninho, mas eu faço igual alguém que eu vi. Tenho alguns mentores que eu sou amigo, que eu sigo, e algumas coisas eu faço como eles fazem. E você da mesma forma. Você não é um ser original. Você faz o que alguém faz. Você segue o que alguém faz. É por isso que hoje nós temos as questões da rede social, da internet. Muitas pessoas, elas são seguidores. E aí os seguidores começam a fazer aquilo que o seu admirável faz. O seu líder faz. Então você segue alguém, você é discipulado por alguém, você se parece com alguém. A pergunta é: em quem você está se tornando? Ou melhor, o que você está se tornando? Quem é você? Mais de Cristo e menos de você? Mais de você e menos de Cristo? Ou mais do personagem do filme, da novela, do youtuber, do Instagram? Quem é você? É engraçado que pessoas, elas ficam anos na igreja. Ou, como eu disse para vocês, só esse ano, 52 domingos, 52 quarta-feiras, 40 células, porque eu tenho cada uma anotada lá, 40 células, provavelmente umas 40 escolas bíblicas também.
mais de 200 oportunidades. Esse ano, 2025. Aí a pessoa ouve uma coisa na internet e fala assim, o pastor acho que está errado. Porque eu vi lá que a Virgínia falou que não é assim. O não sei quem falou que não é assim. E quem você está seguindo? O que você está se tornando? O que você está se tornando? Então, o que eu devo fazer para que Jesus cresça? O que eu devo fazer para que eu diminua? O que eu devo fazer para que eu me pareça mais com Ele? E a resposta é simples: ser discípulo. Quando Jesus vem à Terra, Ele dá uma ordem muito clara que nós devíamos se parecer com Ele. E para se parecer com Ele, para que Ele cresça na nossa vida, nós precisamos ser discípulos. E eu vou contar algo muito interessante para você, que talvez você não saiba, mas que abre muito a sua mente quando você entende isso. As crianças judias, né, as crianças que são do povo judeu, até 5 anos elas são tidas como crianças, elas não têm muita instrução. Elas brincam mais, os pais cuidam mais delas, já vão fazendo algumas orientações culturais para elas. Mas a partir dos 5 anos, obrigatoriamente, as crianças entram no estudo, equivalente à escola primária nossa aqui, o best-seller, que significa a casa do livro. E o currículo dessa casa do livro, a partir do momento que ela tem 5 anos de idade, é a Torá. O que é a Torá, pastor? São os 5 livros do Velho Testamento, os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E a partir dos 5 anos elas começam a estudar esses 5 livros. E aos 12 anos elas se formam na best-seller, na casa do livro. Sabe o que acontece aos 12 anos? Elas têm decorado toda a Torá. Nesses 7 anos, é óbvio que é uma cultura onde não tem livro, né? Na época, principalmente de Jesus, não tinha um livro, uma literatura, era oral a transmissão. Mas em 7 anos, essas crianças de 5 a 12 anos aprendiam os 5 livros da Torá. A partir desse momento, a partir dos 12 anos, essas crianças, elas estavam livres dessa escola, da casa do livro. Elas tinham a Torá memorizada, então elas voltavam para casa para aprender o ofício dos pais. Se o pai fosse agricultor, a criança aprendia agricultura, ou se o pai fosse carpinteiro, pedreiro, qualquer coisa, elas iam seguir. A não ser os melhores. Os melhores alunos da best-seller, da casa do livro, esses alunos eram promovidos. E eles iam, a partir dos 12 anos, para Bet Midrash, é a casa da aprendizagem. Dos 12 aos 17 anos, essas, agora já adolescentes, não mais crianças, iam aprender todo o Antigo Testamento. E pasmem, dos 12 aos 17 anos, eles aprendiam praticamente de cor todo o Velho Testamento, junto com as tradições culturais do povo judeu. Então, até os 12 anos, as crianças passavam por uma escola obrigatória. A partir dos 12 anos, só os melhores, eles iam para a casa da aprendizagem, da best-seller. Aí, quando eles tinham 17 anos, eles se formavam. A partir daquele momento, eles tinham o direito de se tornarem alunos de um rabino. Mas aí, irmãos, como nossa época atual, é como na faculdade, um vestibular. Não tinha uma prova, mas elas procuravam um rabino, a qual o jugo que era, isso é uma outra coisa interessante, mas isso eu prego na outra vez, o jugo era a metodologia de ensino do rabino. Por isso Jesus fala, o meu jugo é suave. Eles buscavam um rabino e queriam ser alunos dos rabinos.
Todo mundo que buscava um rabino, era aluno do rabino. Não, não era. Eles passavam por uma entrevista minuciosa. E quanto melhor fosse o rabino, mais difícil era de ser aluno dele. Depois de entrevistar vários alunos que se formaram na Bet Midrash, na casa da aprendizagem, aqueles jovens de 17 anos que se formaram, o rabino fazia uma escolha e chegava para esses meninos e dava a eles a oportunidade de serem alunos dele. Como isso funcionava? O rabino chegava para aqueles alunos e dizia assim para eles: segue-me. E aí, aquele aluno tomava uma decisão na vida de seguir ou não o rabino. Porque, amados, não era uma decisão simples. Porque quando, às vezes, nós tomamos algumas decisões por Cristo que estão fora da responsabilidade da nossa mentalidade. Eu disse no louvor final, quando nós dissemos assim, quando nós cantamos, que Ele cresça, eu diminua, o que eu estou dizendo? Eu estou pensando, não é a música, como eu disse, da FM, da rádio, que está tocando lá e você canta sem um propósito nenhum. Essa canção, ela é justamente sobre isso. Se você diz que Ele cresça e eu diminua, Ele precisa verdadeiramente crescer para você diminuir. É uma decisão daquele aluno para com o rabino. E o rabino chega para aquele jovem e diz: segue-me. E aquele jovem vai tomar uma decisão. E aquela pessoa vai tomar uma decisão. Vem aqui, corre com o tio, corre do pai, corre do pai. Vem aqui, corre dele. Pode ficar à vontade. Faz um fundo aí pra gente. Isso. Amarra essa menininha lá atrás, por favor. Segue o mestre. Amarra ela lá no fundo, por favor. Brincadeira. Deixa as crianças, né, irmãos? Então, é uma decisão de cada um seguir o mestre. Mas quando este aluno tomava a decisão de seguir o rabino, a sua vida tinha 3 objetivos principais. Então, primeira coisa que você precisa entender, e uma coisa importante, não é a primeira não, uma coisa importante que você precisa entender. A partir do momento que você toma uma decisão para seguir a Cristo, você precisa pensar nisso. Sabe, amados, eu tenho visto muita gente emocionada. Eu tenho visto muita gente, às vezes nas igrejas, sabe, porque é legal, é bonito, é socialmente bom. É interessante isso, não é um julgamento, mas é uma decisão por Cristo, sem entender o que verdadeiramente é ser discípulo. Jesus, só temos esse chamado. Jesus não nos chamou para sermos cristãos. Jesus não chamou a gente para ser bonzinho, para a gente ser socialmente agradável. Jesus disse: sejam meus discípulos. E aí disse assim para nós um dia, da mesma forma que disse para Pedro, que disse para Mateus, que disse para Tadeu, que disse para Filipe, que disse para Bartolomeu, que disse para Judas: segue-me. Então o rabino dizia para esse jovem: segue-me. E ele tomava uma decisão, porque a partir daí ele tinha 3 grandes objetivos. Objetivo número 1, estar com o seu rabino. A partir do momento que aquele jovem tomava uma decisão de seguir o mestre, era 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eventualmente, quando era possível, esses jovens passavam pela sua casa. Lembre-se quando a sogra de Pedro estava doente, Pedro convence Jesus a ir à casa dele. Mas Pedro estava com Jesus, não estava em casa. O discípulo
tinha a obrigatoriedade de estar com o seu rabino. Não, o compromisso principal, ele podia fazer outras coisas, claro que ninguém era escravo, mas o compromisso principal do discípulo é estar com o seu rabino. Existe uma frase na cultura judaica muito interessante: o discípulo tem que estar sujo com a poeira dos pés do seu rabino, do seu mestre. O bom discípulo andava sujo pela poeira dos pés do seu rabino. E aí eles tomavam uma decisão para estar com Cristo. Segundo, tornar-se como o seu rabino. Por que, amados, eles estavam tão juntos? Por que o discípulo precisava andar junto do rabino, do mestre? Por quê? Porque o objetivo era que ele se tornasse igual. Convém que ele cresça. Convém que eu me torne igual a ele. Esse era o objetivo. Não andava junto, porque algumas pessoas acham, falam assim, mas aí, agora tem campanha, mas aí o pastor fica cobrando isso, o pastor quer que vá na célula, o pastor quer isso, porque ele quer engrossar o caldo, porque quer ter gente, Não, irmãos, eu quero que eu e você nos tornemos como Jesus. E para nos tornar como, nós vamos estar com. Porque se eu estou mais com o meu amigo que conta piada, que fala palavrão, que briga, e menos com Cristo, eu vou me tornar parecido com quem? Se os meus melhores amigos, se os meus maior tempo está num lugar aonde que eu não estou recebendo a palavra, eu estou me parecendo mais com aquele ambiente. Tem a galerinha que estava na praia aí, está tudo queimadinho, né? Você só vê, está todo mundo queimado. Você estava na praia? Claro, estou queimado, então estava trabalhando, batendo uma laje, né? Por quê? É um ambiente que você está. No frio está todo mundo mais branquinho, mais acinzentado, né? Por quê? Porque está no ambiente. O ambiente que você está vai te tornar. Então estar com o seu rabino, tornar você parecido com ele. E por que eu preciso me tornar parecido com Jesus? Por que o discípulo precisava andar com o mestre para tornar-se parecido com o mestre? Para agir como o mestre agia. O ponto final não era andar com Jesus, não é andar com o mestre, não é andar com o rabino, é fazer o que o rabino faz. A importância de que ele cresça é que eu me torne igual a ele. Então, quando o discípulo ele estava com o seu rabino, tornava-se como seu rabino e agia como seu rabino, já não era mais ele, era o rabino. Por isso diz o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais o Rafael, é Cristo que vive em mim. Eu ajo como Jesus agiria. Eu faço aquilo que Jesus faria. E esse é o propósito de Cristo, irmãos. Você já imaginou? Eu digo isso, né? Vamos falar um pouco de política. Nós temos lá mais de uma centena de homens, ou mais, se juntar entre cristãos, protestantes e católicos, nós temos mais de quase 80% do nosso Congresso Nacional. Já pensou, amados? Se nós tivéssemos 80% de Cristos, se nós tivéssemos 80% de Jesuses dentro do palácio, nós somos 35% da população brasileira. Já pensou se nós tivéssemos 35% de Jesuses no Brasil? Se um Jesus já fez tudo o que fez, se nós fôssemos 35% de Jesus, nós somos talvez 30% de cristãos, de evangélicos, vamos falar de protestantes só na nossa cidade. Já pensou? Nós temos praticamente, mais ou menos, vamos falar 150 mil habitantes.
Imagine uma cidade com 50 mil Jesuses, agindo como Jesus agiria. Pastor, mas é muito difícil. Ninguém consegue isso. Mas a gente vê se os apóstolos, eles estiveram com Cristo, eles tornaram-se como Cristo, e após a morte de Jesus, e com a presença do Espírito Santo, eles passaram a agir como Cristo agiu. Sabe por que às vezes nós não conseguimos chegar nem perto daquilo que o nosso dito mestre faria? Porque falta para nós os estágios de um discípulo. E agora você vai entender algo bem interessante. O discípulo, ele passava, quando ele saía da Bet Midrash, da escola de aprendizagem, ele passava por uma solicitação, esperando um rabino chamá-lo. E o rabino dizia para ele: segue-me. Então esse discípulo passava a estar com o rabino, tornar-se como o rabino e agir como o rabino. Quando o rabino sentia que aquele discípulo estava igual a ele, preparado igual a ele, sabe o que esse rabino fazia? Esse rabino falou assim: agora você vai e faça os seus discípulos. Vá e faça discípulos. Amados, nada é mais claro que isso. Eu e você não somos judeus, nós somos cristãos, mas nós recebemos as mesmas ordens. A primeira dela é: segue-me. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Eu e você fomos chamados, porque nós não vivemos mais na lei. Assim como o apóstolo Paulo, a lei morreu para a lei. Eu e você morremos para a lei, nós vivemos pela graça. E pela graça, nós não passamos pela escola, nós não nos formamos na Bet Seller, não nos formamos na Bet Midrash, mas pela graça, Jesus chegou para mim e para você e deu uma oportunidade. Segue-me. É interessante que quando nós falamos sobre batismo, nós falamos assim: quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Quem quer ser batizado? Dá a impressão que é uma decisão minha, não é verdade? Que eu cheguei e falei assim: eu quero ser batizado, honra e glória para mim, aplausos para mim, porque eu vou me batizar. Não. Jesus olhou para mim e falou assim: você quer me seguir? Pastor, isso é óbvio. Não, não é óbvio. Jesus tinha 2 homens pescando, e eles já estavam formados, mas estavam seguindo a profissão dos pais, porque eles eram pescadores, mas eles eram formados já na casa da aprendizagem. E Jesus chegou para aqueles 2 irmãos e disse assim: segue-me. É óbvio que eles já sabiam quem era Jesus. André já era discípulo de João Batista. E olha que coisa interessante, Jesus roubou o discípulo de João Batista. Claro que roubou está entre aspas. Jesus falou para André, que era discípulo de João Batista, falou assim: André, você quer me seguir? Aí André talvez tenha falado com João Batista: Senhor, o mestre, tem um outro mestre me chamando. Aí o mestre dele, que era João Batista, falou assim: André, convém que ele crê, segue ele. Eu só vim preparar o caminho. Ele é o rabino, ele é o mestre dos mestres, ele é o Senhor dos senhores. E aqueles homens seguiram. Mateus era um cobrador de impostos. Pensa alguém odiado pelos judeus, porque Mateus era judeu que trabalhava para os romanos cobrando impostos. Mas também ele era um jovem apto a ser um discípulo. E o mestre chegou para ele e disse: segue-me. E ele deixou tudo o que tinha e seguiu. Mas teve um jovem rico que também se apresentou e quis ser discípulo de Jesus. E ele falou: Senhor,
estou aqui para a escola de discípulos que o Senhor tem. Você conhece a lei? De cabo a rabo. Você ora? Muito. Você jejua? Demais. Você contribui? Nossa, muito. Então segue-me. Deixa tudo que tem e segue-me. Só que Jesus era um rabino um pouco diferente. Junto com o segue-me, ele falava, ele era muito claro. Porque às vezes, quando a gente quer convencer alguém de alguma coisa, por exemplo, quando a gente quer trazer alguém para a igreja, convencer um irmão, um amigo, familiar, você precisa ir na igreja. Vai lá, é uma bênção. Ora, tem milagre, é alegre, você fala só as coisas boas, né? E tem as lutas também, as dificuldades. Mas Jesus falava assim, ó, vocês querem me seguir? A raposa tem covil, passarinho tem ninho, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Mas eu tenho algo para vocês, que é muito mais valioso, que é a vida eterna. É a mesma coisa, irmãos. Hoje, muitas pessoas elas estão procurando o Evangelho para seu crescimento, para sua glória interior. Mas não se esqueça, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. O que Jesus promete para nós é algo muito maior do que os benefícios que esse mundo nos dá. Não que a gente não possa usufruir, não que você não tenha direitos, que você precisa ser um escravo, alguém dominado pelas coisas que são religiosas. Não, não. Mas Jesus pede que você seja um discípulo dele, um imitador dele, que você esteja com ele, que você torce como ele, para que principalmente você haja como ele agia. E não tem como agir sem andar junto. Não tem como aprender sem estar junto. Nós só vamos nos tornar como Cristo se nós andarmos com ele. Se eu continuar olhando para outras pessoas, eu vou me tornar como elas são. Aquelas pessoas que você admira, que você se agrada estar e não fazem as coisas que estão em Cristo, te afastam de Cristo. Você começa a olhar para outros lados. Vou perguntar para você, não é nenhuma autodefesa, é só para que você pense. Se Jesus, ele frequentasse uma igreja qualquer, você acha que ele deixaria de frequentar por causa de um escândalo? Deixaria de frequentar porque o irmão não agradou, a palavra do líder não agradou ele? Você acha que ele deixa de frequentar porque falaram alguma coisa dele? Não, irmãos. Ele continuaria sendo Jesus. Ele continuaria servindo a Deus, porque o foco, os olhos dele estavam em Cristo. E aí a gente tira os olhos de Jesus, a gente vai para os apóstolos. Porque eles foram os discípulos que andaram, tornaram-se e começaram a agir como Jesus. E nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo lá em Romanos: nada me separa do amor de Cristo. Mas Deus confia tanto em mim e em você, Jesus confia tanto em mim e em você, que Ele já disse primeiramente para nós: segue-me. E nós tomamos a decisão de seguir. Você está aqui, eu estou aqui, porque um dia nós olhamos para o Mestre e tomamos a decisão de seguir. Alguns mais fácil, outros mais difícil, alguns tiveram os seus meios, mas de toda forma nós seguimos a Jesus. Mas agora nós temos a segunda ordem: vá e faça discípulos. Mas, queridos, se você não for parecido com Cristo, você vai fazer discípulos igual a você. Se você for parecido com Cristo, você vai fazer discípulos igual a Cristo. E às vezes, muitos problemas que acontecem na nossa vida é porque nós estamos replicando pessoas igual a nós. E não, Jesus não pediu para fazer ninguém igual a você, ninguém igual a mim, é igual a Ele. Mas para fazer igual a Ele,
Você precisa se parecer com Ele. Eu preciso parecer com Ele. É fácil isso, irmãos? Não. Mas eu preciso que a poeira dos pés de Jesus sujem a minha roupa. O sangue da cruz de Jesus suje a minha roupa. Eu preciso aparecer nos lugares manchado pelo sangue de Cristo. E deixar de parecer o legalzão, o Rafael que está sempre fazendo a boa vizinhança, a boa amizade. Não que isso seja errado, não. Mas eu posso fazer tudo isso respingado pelo sangue de Cristo. De tão perto que eu ando dele. Nós precisamos estar mais com Cristo. Nós precisamos nos aproximar mais de Cristo. Nós precisamos tornarmos como Cristo. E a partir daí, agirmos como Cristo. Amém? Esse foi nosso 2025. Essa foi a nossa mensagem que, de uma forma ou de outra, nós transmitimos durante 2025. Gostaria que você ficasse em pé. O grupo de louvor pode vir aqui.